O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Recomendação legal. O Tribunal de Contas do Estado orienta gestores de 30 prefeituras a nomear os coordenadores das defesas civis dos municípios. Dos 30 municípios que receberam o documento, somente 2 não conseguiram cumprir esse prazo. Transparência e Controle Social, Corte de Contas Sergipana, renova a parceria com a TV Aperipê para a exibição semanal do programa TCE na TV. Nós temos, assim, uma certeza que a população sergipana ela vai estar sabendo de tudo aquilo que o Tribunal de Contas faz no seu dia a dia. Membros e servidores do TCE e do Ministério Público de Contas prestigiam a posse de Maria Angélica Garcia Moreno Franco no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. E ainda na primeira edição do quadro Diálogo Cidadão do mês de fevereiro, o convidado do jornalista Carlos França é o procurador-geral do Ministério Público de Sergipe, Nilzir Soares. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. O Tribunal de Contas do Estado notificou os gestores de prefeituras sergipanas para que façam a nomeação dos responsáveis pelas coordenadorias municipais das defesas civis dos municípios. A solicitação vem após a identificação de que algumas cidades não teriam realizado a nomeação, o que pode comprometer a capacidade de resposta em casos de desastres. Confira os detalhes na reportagem. 30 prefeituras sergipanas receberam o ofício do Tribunal de Contas com a solicitação dos nomes dos coordenadores locais responsáveis pela defesa civil em cada município. O prazo para que os municípios respondessem aos ofícios enviados pelo Tribunal de Contas foi encerrado no último dia 29. Dos 30 municípios que receberam o documento, somente 2 não conseguiram cumprir esse prazo. Por isso, nos próximos dias, a Corte deverá ouvir os gestores desses municípios. Já foi concordado pelo Ministério Público, o procurador Bandeira concordou de que nós fizéssemos uma audiência instrutória, ou seja, chamar todos esses gestores para uma reunião junto com o relator, como se fosse uma mesa técnica, informar com a presença da Defesa Civil do Estado, informar, conscientizar, dizer o que tem que ser feito e a gente acompanhar. Eu acho que em ultíssimo prazo, em ultíssima consequência, a gente buscar a penalização, mas é definitivamente isso que a gente não quer que aconteça. Vale lembrar que a iniciativa do TCE levou em consideração os problemas causados pelo alto volume de chuvas que atingiram Sergipe nos primeiros dias de janeiro, mas já era uma das prioridades do Tribunal de Contas, tendo em vista a importância desse órgão que tem o papel de mapear, fiscalizar e monitorar possíveis áreas de risco em cada município. Nós precisamos ter aquele coordenador que mapeie, que esteja acompanhando toda a área de risco de sua localidade, para que junto com a Defesa Civil do Estado, a gente possa ter um plano de ação, um acompanhamento, tentar se evitar, fazer ou alertar a população, conscientizar e dar as informações até de segurança. Então, o que a gente observa é que os municípios, eles ainda estão em fase de compreensão da importância de ter esse coordenador, porque eu friso, não é só importância, é legal. Nós temos uma lei federal, a 12.608, que é lá de 2012. Essa lei, ela instituiu a política nacional e lá ela diz as obrigações da União, dos estados e dos municípios. E os municípios têm que ter seu coordenador, eles têm que ser efetivos, qualificados, treinados para fazer o acompanhamento. Nos próximos meses, o trabalho do Tribunal de Contas terá continuidade com ações de capacitação, acompanhamento e orientações aos municípios e seus representantes. Serão treinados, capacitados pela Defesa Civil. Inclusive, agora em fevereiro, a conselheira Suzana autorizou a realização de fóruns, seminários regionais, em que nós vamos dar diversas orientações sobre diversos temas, financeiros, orçamentários, saúde, educação, e inclusive ressaltar a importância dessa coordenação. Vamos trabalhar todo ano, junto com esse processo de acompanhamento, como anda aquelas questões locais e estadual também. A gente quer que nosso estado de Sergipe, pelo menos, a nível de Brasil, seja destaque por estar realmente cumprindo as normas da política nacional.
Membros e servidores do TCE e do Ministério Público de Contas prestigiaram a posse da nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe. A posse da nova desembargadora do Tribunal de Justiça de Sergipe, Maria Angélica Garcia Moreno Franco, aconteceu no auditório do Palácio da Justiça. Além do corregedor-geral do TCE, conselheiro Luiz Alberto Menezes, a posse também foi prestigiada pelo assessor jurídico da presidência, Sidney Amaral, que representou a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, na cerimônia, pelo conselheiro substituto Rafael Fonseca e pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes. Nascida em Aracaju, a nova desembargadora é formada em Direito pela Universidade Tiradentes e ocupa a vaga aberta depois da aposentadoria do desembargador Rui Pinheiro, que aconteceu em novembro de 2024. O procurador do MPC, João Augusto Bandeira de Melo, e a diretora jurídica, Ana Estela Barreto, além de servidores da corte, também compareceram à cerimônia e cumprimentaram a nova desembargadora. E o Tribunal de Contas de Sergipe renovou a parceria com a TV Aperipê para continuar a exibição do programa TCE na TV. O noticiário, que é transmitido semanalmente pela emissora pública, informa a sociedade sobre as ações desenvolvidas pelo órgão de fiscalização e controle dos sergipanos. A assinatura do acordo de cooperação técnica entre o Tribunal de Contas e a Fundação Sergipana de Comunicação aconteceu no gabinete da presidência do TCE. Além da presidente, conselheira Suzana Azevedo, e do diretor da Fundação, Carlos Batalha, que assinaram o documento, o ato contou também com a participação do diretor de Comunicação e Mídias do TCE, Adam Lima. A renovação da parceria garante a exibição do programa TCE na TV, na grade de programação da TV Aperipê. Além de aproximar a corte dos sergipanos, o programa também estimula o controle social. É uma TV aberta, onde todos podem assistir. Nós temos, assim, uma certeza que a população sergipana ela vai estar sabendo de tudo aquilo que o Tribunal de Contas faz no seu dia a dia, né? As fiscalizações, as auditorias, os processos que são julgados, as nossas mesas técnicas, os termos de ajustamento que são compactuados. Então, fora isso também os nossos eventos, né, os nossos seminários. Então, tudo isso é através do nosso trabalho jornalístico que vocês, que fazem a TV Aperipê, levam para a população sergipana, para que elas tenham conhecimento da corte dos sergipanos. Então, tudo isso aí, o que nós estamos fazendo, a TV Aperipê é a grande parceira para levar à população sergipana todo o trabalho dos técnicos do tribunal, dos conselheiros, do Ministério Público de Contas, todos aqueles que fazem o Tribunal de Contas de Sergipe. Produzido semanalmente pela equipe da Diretoria de Comunicação da Corte de Contas, o programa vai ao ar na TV Aperipê todas as terças-feiras a partir das 8 da noite e tem reprise aos sábados a partir das 9h30 da manhã. Para o diretor da Fundação Sergipana de Comunicação, o programa, que presta contas à sociedade sergipana das ações do TCE, reforça a missão da TV pública. Muito importante porque, sendo a Aperipê uma TV pública, ela abre espaço para a Corte de Contas, que cuida exatamente desta gestão. As contas públicas do Estado, as contas públicas dos 75 municípios e a gestão da conselheira Suzana Azevedo na presidência é uma gestão muito transparente. Então, necessário se torna que o maior número possível de veículos de divulgação possam exatamente levar até o público o dia a dia que acontece aqui no tribunal. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o convidado da semana é o Procurador-Geral do Ministério Público de Sergipe, Nilzir Soares. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e eu volto em instantes. Olá, eu sou Karina Mendes, do Jornal da Cidade, e a minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: quais são as etapas que são percorridas pelas prestações de contas anuais até seu julgamento no TCE? Olá, Karina. As contas anuais, sejam as contas de governo ou as contas de gestão, elas são encaminhadas ao Tribunal de Contas no exercício seguinte ao qual elas se referem. Após protocoladas e devidamente autuadas, as contas são encaminhadas a um conselheiro relator, que, por sua vez, as encaminhará à Coordenadoria de Controle e Inspeção,
e após isso será analisada por um auditor de controle externo, que emitirá um relatório preliminar. E havendo irregularidades, o gestor será chamado aos autos para exercer o contraditório. Em seguida, o auditor analisará esses argumentos e concluirá a instrução, emitindo um relatório conclusivo. Em seguida, as contas são encaminhadas ao Ministério Público de Contas, que emitirá um parecer opinativo e devolverá ao conselheiro relator para a emissão do voto. Após emitido o voto, o processo é encaminhado para a deliberação do plenário. Se forem contas de governo, o tribunal emite um parecer prévio pela aprovação, pela rejeição ou pela aprovação com ressalvas, e o processo será encaminhado para posterior julgamento da Casa Legislativa, no caso a Assembleia ou as câmaras de vereadores. Se forem as contas de gestão, ou seja, dos ordenadores de despesa, o tribunal julga direta e definitivamente, seja pela regularidade com ressalvas ou pela irregularidade. Na primeira edição do quadro Diálogo Cidadão do mês de fevereiro, o jornalista Carlos França conversou com o Procurador-Geral do Ministério Público de Sergipe, Nilzi Soares. Durante o encontro, ele falou sobre as ações desenvolvidas pelo órgão no Estado e também sobre a parceria com o TCE. O nosso Diálogo Cidadão de hoje tem como convidado o Dr. Nilzi Soares Vieira Júnior, que é Procurador-Geral do Ministério Público de Justiça em Sergipe, para o biênio 2024-2026. Dr. Nilzi é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, é mestre também pela Universidade Federal de Sergipe e doutorando pela Universidade de Tiradentes. E tem uma vida dedicada ao Ministério Público e à promoção dos direitos humanos. E a partir de agora nós vamos conversar com ele, falar sobre essa história do Ministério Público, a parceria com o Tribunal de Contas, enfim, é a partir de agora. Doutor Nilzi, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço, é uma satisfação imensa estar aqui com você, participando desse programa. Para a gente também, muito obrigado. Doutor Nilzi, eu queria começar perguntando para o senhor quais as principais ações em desenvolvimento do Ministério Público atualmente. Bem, nós assumimos recentemente a Procuradoria-Geral de Justiça e uma das nossas metas é investir na modernização da instituição. Nós sabemos que hoje existem tecnologias que servem para impulsionar as atividades e, naturalmente, o serviço público se beneficiará disso, a exemplo da inteligência artificial. Consequentemente, o cidadão. Consequentemente, o cidadão. A ideia é o seguinte: no que a gente melhora o serviço, no que a gente amplia o acesso desse serviço ao cidadão, a gente está cumprindo bem a nossa missão constitucional. O Ministério Público foi reconfigurado pela Constituição, ele tem como missão a defesa da ordem jurídica, da democracia e dos direitos fundamentais e, naturalmente, ele vai cumprir bem esse desiderato se estiver de portas abertas, se prestar um serviço disponível e com eficiência. Doutor Nilzi, eu acho que nunca é demais dizer que o Ministério Público tem um nome muito apropriado, o Ministério Público, o Ministério do Povo, o fiscal da lei, é isso, não é isso? Exatamente, exatamente. Essa questão etimológica é interessante, a questão do Ministério Público, também do promotor de justiça, aquele que promove a justiça. É o fiscal da lei mesmo. A gente traz como um parâmetro axiológico esse conceito que já é estudado há tanto tempo, que é a justiça. De se dar a cada um o que é seu e, através do direito, promover o bem comum. E o interesse público, naturalmente, a gente tem essa missão. Então, o senhor falou agora promover a justiça. O Ministério Público não está fabricando leis, ele está promovendo, ele está fazendo cumprir a lei. E isso é importante destacar, porque às vezes há uma confusão que o promotor de justiça, o procurador de justiça, ele tem como matéria-prima de seu trabalho o direito. Sim. Tudo que é produzido no Parlamento, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, é isso que serve de base para as iniciativas ministeriais, de modo que a produção do direito, a produção dessas normas está a cargo daqueles que são eleitos pelo povo.
daqueles que, numa democracia como a nossa, tem essa missão. Já o Ministério Público compete fiscalizar o cumprimento dessa ordem jurídica, visando, tendo em mira o respeito aos direitos que estão estabelecidos, a efetivação dos direitos. Porque nós sabemos que nós temos uma Constituição muito moderna, uma Constituição que inclusive é bastante extensa na previsão de direitos, de maneira especial os chamados direitos fundamentais, mas há, de certa forma, um abismo, há uma distância entre aquilo que está previsto na norma e aquilo que a gente vê e sente na sociedade. O Ministério Público, como instituição, como garantia orgânica desses direitos fundamentais, tem essa finalidade de diminuir essa distância. Diminuir a distância entre os planos da validade, da faticidade, da previsão normativa com o efetivo cumprimento dessas normas. Às vezes as pessoas dizem assim, o promotor público é um acusador. É um acusador. Quando falo em promotor público, sempre pensa no acusador. Mas eu não sou jurista, apenas sou o seu entrevistador. Mas me parece que a questão não passa por aí. O promotor público, ele garante a proteção da sociedade, eu acho que também. Exatamente. A sua pergunta é muito oportuna porque me dá o ensejo de esclarecer isso para a população, para a sociedade. Primeiro, o Ministério Público Brasileiro é uma instituição sui generis. Se a gente comparar o desenho institucional do Ministério Público Brasileiro, a gente percebe que ele se distancia e se diferencia das outras instituições que têm funções semelhantes mundo afora. Normalmente, essa instituição, ou a instituição que é assim chamada, nos outros países se dedica realmente à atividade de persecução criminal. Sim. E foi essa realmente aquela que ficou mais gravada no inconsciente popular. O promotor é o acusador. O promotor acusador, até aquela figura do promotor no tribunal do júri. Mas isso não é mais a realidade. Primeiro porque as nossas atribuições foram muito ampliadas. Hoje, uma das principais frentes de trabalho do Ministério Público é a defesa dos direitos coletivos, dos direitos difusos, tudo que diz respeito a bens que são caríssimos para a sociedade, a exemplo do meio ambiente, a exemplo da correta aplicação dos recursos públicos, respeito aos direitos de grupos que são vulnerabilizados, a exemplo de crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiências. Você veja que é uma gama enorme de atribuições que o Ministério Público tem. Então, a principal diferença é essa. A segunda é que o promotor de justiça, o procurador de justiça, é revestido de independência funcional. Então, mesmo nos processos criminais, se ao final daquele processo ele entender que é o caso de pedir absolvição, ele pode fazer. O próprio promotor. Exatamente. Quer dizer, então não é um acusador? Ele não está obrigado. Ele está obrigado, como eu disse, retomando, promover justiça. Promover justiça. Agora, nós vamos falar, doutor, eu vou até ler isso aqui, sobre a integração do Ministério Público com o nosso tribunal, o Tribunal de Contas, né? O Ministério Público de Sergipe, o Ministério Público de Contas, que também é um Ministério Público de Contas, emitiram recomendação conjunta de janeiro de 2024 com o objetivo de garantir a transparência e eficiência na aplicação de recursos provenientes da outorga da concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios da microrregião da água e esgoto de Sergipe. Veja bem, eu li de propósito tudo isso que está aqui, apenas para corroborar com tudo isso que o senhor acabou de dizer. Não tem nada a ver apenas com acusar. Quando é precisar acusar, acusa. Perfeito. Não é como existe também a Defensoria Pública. Perfeito. Não é que existe também a Defensoria. Então, quais são as principais orientações nesse sentido e como os gestores podem garantir a eficiência nesse momento de transição que a concessão nos trouxe? A esse propósito, eu queria iniciar trazendo uma curiosidade pessoal. Né? O Tribunal de Contas foi o primeiro local onde eu trabalhei. Ah, que bom! Como servidor, foi o primeiro concurso que eu prestei, fui aprovado e trabalhei aqui ainda quando estava na faculdade. Sim. Então, tenho um especial... Estudante de Direito, tenho um especial apreço, porque foi aqui a minha porta de entrada no serviço público. Né? É a primeira nota que eu queria trazer. A segunda é que o Ministério Público tem com o Tribunal de Contas uma evidente afinidade finalística.
né, ambas, não só finalística, mas também estrutural. Ambas as instituições têm previsão constitucional, são instituições permanentes, são instituições que são essenciais ao Estado Democrático de Direito, certo? E que tem também muita semelhança, muitos pontos de contato nas suas finalidades, nas suas atribuições. O carro-chefe, para usar uma expressão bem coloquial, do Tribunal de Contas é a fiscalização do bom uso do direito público, do dinheiro público. E assim também o Ministério Público tem a importante incumbência de fiscalizar a aplicação dos recursos do erário, a rigidez do patrimônio público. Então, diante dessa afinidade, é bastante comum iniciativas conjuntas. Foi o que aconteceu no passado em relação à Operação Antidesmonte, que de certa forma foi retomada nesse último ano, em que, em razão da transição de gestões, há oportunidade, há ensejo de malversação do dinheiro público, consequentemente impacto na continuidade dos serviços públicos. O Ministério Público trabalhou nisso e dialogou com o Tribunal de Contas sobre isso. E a última iniciativa é essa que o senhor está se referindo, que foi inicialmente uma nota técnica do Tribunal de Contas, veiculando orientações para os gestores no que se refere aos recursos que foram repassados em razão da concessão do serviço de água e esgoto. O Tribunal de Contas é um órgão, é bom que se diga, tem uma expertise nessa área, tem técnicos que são preparados, tem um corpo funcional que dá a essa instituição capacidades para realizar esse trabalho, e o Ministério Público naturalmente se vale desse subsídio, das orientações veiculadas pelo Tribunal de Contas para desenvolver um trabalho acessório, um trabalho conjugado. E foi o que aconteceu. Na esteira, na sequência dessa nota técnica do Tribunal de Contas, nós encaminhamos para os promotores de justiça uma recomendação conjunta do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público, função que eu estou exercendo hoje, também com o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que é o doutor Eduardo Cortes. Nós elaboramos essa recomendação chamando a atenção dos promotores de justiça para atuar nessa seara, para atuar nessa frente. É bom que se diga que o Ministério Público Estadual tem uma grande capilaridade no interior do Estado. Então, você imagina que praticamente todos os municípios têm um promotor que é responsável por aquela área. Propriar, tem um promotor, até um município pequeno, como Amparo do São Francisco, por exemplo, eu cito um da minha região, tem o promotor de cedro vinculado a esse município. Então, no caso, o promotor de propriar tem de cedro? Não, o de propriar tem de propriar, mas o de cedro tem de amparo. Tem de cedro e amparo. Então, por exemplo, Maruim e Santa Amaro. Exatamente, essa que divisão. São 7 quilômetros. Isso tem paralelo na organização judiciária. A gente se baseia muito na organização do Poder Judiciário para também nos organizar internamente. Doutor Nilzi, para que a gente possa terminar, eu agora vou fazer uma pergunta que tem um pouco a ver também de questão pessoal com o senhor, porque é uma coisa que tenho certeza que lhe orgulha muito. Em 2022, o senhor lançou o livro O Desenho Institucional do Ministério Público Brasileiro, Novas Obras. Novas obras estão nos seus planos, enfim. Me fala um pouco sobre esse livro, doutor. Esse livro foi resultado da minha dissertação de mestrado. Eu fiz na época eu estava Vai ter que preparar outro para doutorado, né? Exatamente. E não será muito distante da temática, né? A mesma temática. Não vai cair longe do fruto, o fruto não vai cair longe da árvore. Exatamente. Na época eu estava como presidente da associação e tive a oportunidade de discutir questões importantes sobre o desenho institucional, sobre a estruturação, sobre a organização do Ministério Público, de Sergipe, de um modo particular, e do Ministério Público Brasileiro, de um modo geral. E naquela oportunidade a minha pesquisa focou em identificar mecanismos que, alterando o desenho institucional, promovesse a efetividade da atuação. Esse foi o nosso
escopo, o nosso objetivo na ocasião. E agora a gente vai reformular um pouco a linha de pesquisa no doutorado para trabalhar mais o planejamento estratégico. De que forma uma instituição como o Ministério Público, que tem atribuições oceânicas, que tem atribuições vastíssimas, pode ter um foco, pode selecionar de maneira mais adequada, de maneira mais eficiente, os temas que a população quer ver enfrentados. Então, esse será o desafio da próxima pesquisa. Agora, como é que os estudantes de Direito, principalmente, podem adquirir seu livro? Ele está disponível no site da editora, que é a editora Lumen Juris. Ele está disponível no site. Eu acho que nas livrarias já esgotou. Essa estudantada de Direito tudo deve estar curiosa para saber, curiosa para saber, e com razão, né? Isso, perfeito. Então, eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte, eu fiquei muito feliz em poder conversar com o senhor. E as pessoas que estão nos vendo também, desmistificar um pouco essa história da Nilzi, promotor público. Dilson é o promotor público, é o fiscal da lei, é o homem que faz com que se... Mas é um ser humano, como qualquer outro ser humano. E uma entrevista agradabilíssima, eu tenho certeza que todo mundo gostou mesmo. Muito obrigado. E para mim foi um deleite também, agradeço demais a oportunidade, porque além da conversa agradável, é uma oportunidade que a gente tem de apresentar a nossa instituição para a população e para a sociedade. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Até a próxima. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.